Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da quarta semana da Quaresma. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 5 do Evangelho de São João, dos versículos 31 a 47. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando aqui do testemunho. O testemunho no mundo judaico era importante, eram preciso duas pessoas para testemunhar um fato, para testemunhar uma realidade. E Jesus, o que ele está dizendo aqui? Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Amados e amadas de Deus, quem é que dá testemunho de Jesus? Claro, ele vai dizer, João o testemunhou, João Batista o testemunhou, mas o verdadeiro testemunho de Jesus, o Pai o dá. O Pai testemunha o Filho, o Pai enviou o Filho e o Pai testemunha o Filho. E agora Jesus vai falar então de João Batista. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Imagem de João. João é a lâmpada. E o povo judeu, Israel, se alegrou com o testemunho de João. Continua o Evangelho, mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Amados e amadas de Deus, o Pai testemunha o Filho. O Pai, através das obras que Ele concedeu ao Filho realizar, Ele testemunha o Filho. Ele testemunha que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o enviado de Deus. Continua o Evangelho, e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Amados e amadas de Deus, o Pai testemunha o Filho, mas os judeus não ouviram o testemunho do Pai, porque não ouviram a sua voz. Quem é a voz do Pai? O Filho. O Evangelho de São João, Jesus começa dizendo que ele é a palavra. No princípio era o Logos estava voltado para Deus e o Logo era Deus. E no versículo 14, o Logos se fez carne. O que é o Logos? A palavra. Jesus é a palavra do Pai. Jesus é a palavra que dá testemunho do Pai. Continua o Evangelho, vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Amados e amadas de Deus, os judeus conheciam as Escrituras. As Escrituras falam de Jesus, as Escrituras testemunham Jesus. Mas Jesus diz, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Quer dizer, não querem vir a Jesus, para ter a vida eterna, porque vindo a Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, terão a vida eterna. Continua o Evangelho, eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que
recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não pensais que eu vos acusarei diante do Pai? Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditais em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Amados e amadas de Deus, o Pai é aquele que glorifica o Filho. O Filho não tem uma glória humana, mas o Pai é aquele que glorifica o Filho. E Jesus vai dizer: não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, mas há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Os judeus se dizem seguidores de Moisés, mas Moisés os acusa por quê? Porque Moisés deu a lei. A lei fala de Jesus. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Quer dizer, a lei fala de Jesus, as Escrituras falam de Jesus, mas os judeus não acreditam, dizem acreditar em Moisés, mas não são capazes de ler com profundidade o que Moisés deixou, não são capazes verdadeiramente de entrar no mistério daquilo que Moisés deixou, a Escritura. E se conclui o Evangelho: mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Amados e amadas de Deus, que esse texto do Evangelho nos ajude a perceber que Jesus é o enviado do Pai, o Pai dá testemunho dele, que nós possamos hoje também dar um testemunho bonito de Jesus, nós que o seguimos, nós que somos seus discípulos e discípulas. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.